Amigos queridos, Jesus, bom e amado Mestre, em seu nome nos reunimos guardando a certeza de que és conosco, Senhor, através dos seus mensageiros, dos prepostos do seu amor na terra, que vem ombrear conosco esta jornada, que antecipam nos socorrer antes de pedirmos socorro espiritual, que iluminam os nossos caminhos para que as escuridões íntimas não prevaleçam em nós. Espíritos amantíssimos que em seu nome amparam a humanidade da terra, pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos em humanidade, para que a paz seja íntima, a fraternidade uma construção nos nossos relacionamentos e a consciência pacificada seja resultante da obra do verdadeiro cristão. Aqui estamos, Senhor Jesus, a ofertar o que trouxemos de melhor em nós, ainda que pequeninos e incipientes, que nos reconhecemos ser. Pedimos, Senhor, que esses espíritos honrados, que em seu nome se responsabilizaram por este Evangelho, tenham compaixão e piedade de nós e nos façam instrumentos dignos, onde quer que estejamos, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Estamos no item: não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Esse último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. Então, desacreditar a pessoa cujos atos são passíveis de crítica, você destrói, né, aquela pessoa, no sentido de que ela está lutando para superar, né? E muitas vezes com a nossa maledicência, com a desculpa de justificar o mal que ela faz, nós depreciamos aquela pessoa, deixamos-na desacreditada. Então, o primeiro, que é reprimir o mal, pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos, uma vez que disso deve resultar um bem, e sem isso o mal não seria jamais reprimido na sociedade. Então, existem tempos evolutivos em que ainda a censura, a repressão ao mal é um freio necessário para quando nós estamos num estado de descontrole dos nossos impulsos. Quando o espírito não traz dentro de si uma moralidade que o oriente na sua vida, então ele às vezes precisa de freios externos, porque internamente a pessoa ainda não construiu filtros morais
que se interponham aos seus impulsos. Mas há um momento em que apenas a repressão, o freio, a contenção dos nossos comportamentos não nos educam. São necessários esses momentos, mas não nos educam. Porque para que nós possamos nos educar como espíritos, nós temos que ter sentimentos construídos. Porque estes é que serão a moral que vai interceptar os nossos impulsos doentes. Olha que diferença. Eu posso até procurar uma religião coercitiva, eu posso procurar um grupo muito rígido de pessoas, e as pessoas fazem isso, né? Para tolher o impulso que eu não tenho controle, para tolher os vícios que eu não tenho controle. Mas isso ainda não me educa. Paralelamente a essa repressão externa, eu preciso ter continência interna, e isso só se faz na construção de valores morais. Então, por isso que o primeiro pode ser louvável e torna-se mesmo um dever em certos casos. Mas Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo. E o fez em termos enérgicos. A palavra de Jesus, como a palavra dos espíritos superiores, são assertivas, são firmes, não são reticentes. Não são palavras acalentadoras do nosso mal a pretexto de nos sentirmos compreendidos. Eles sim nos amam, eles sim nos compreendem, mas de uma forma que o sim é o sim, o não é o não. Seja o seu falar, sim, sim, não, não. Então, Jesus o fez em termos enérgicos, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral. Quer dizer, vamos pensar em nossa vida, né? Há pessoas que nós consideramos muito, que têm experiências mais relevantes que as nossas, e que nós conferimos àquela pessoa uma autoridade moral, né? Então, aquela pessoa você ouve mais, você busca se aconselhar, a palavra dela muitas vezes reflete o que a minha consciência diria e eu não sei acessar a minha consciência, então eu procuro alguém que possa representar essa autoridade moral. E quem tem autoridade moral, ascendência moral uns sobre os outros, tem condição de realmente conduzir aquele espírito. Muitas vezes são filhos, né? Muitas vezes são amigos, muitas vezes são companheiros de jornada. Esses espíritos, eles possuem sobre nós uma autoridade. Tanto que quando nós somos, entre aspas, repreendidos, ou limitados, ou censurados, aquilo chega para nós como um bem e não como um mal. É doído muitas vezes, mas chega como um bem. Então, aqui o Evangelho diz, mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais, é se arrogar o direito de repressão. A consciência íntima recusa todo respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Então, nós rejeitamos os pseudo-sábios, aqueles que chegam para nos aconselhar, mas que não têm autoridade moral. Aqueles que chegam para nortear a nossa vida, mas não têm coerência entre o que eles também vivem. Então, o Evangelho diz que a consciência íntima que nós todos temos recusa todo respeito e submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Essas incoerências nós relutamos em aceitar.
Então não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo, que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Nós vamos pensar no nosso dia a dia, quantas pessoas nós sentimos que é uma autoridade naquilo que ela faz. É uma autoridade, porque ela é respeitada na sua experiência. Isso é uma conquista do Espírito. Mas quando nós vemos que, aqui vamos frisar o que diz o Evangelho, nós nos recusamos respeito e submissão voluntária, a não ser que seja involuntária por imposição, àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Então não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Essa referência, do julgamento aqui, está implícito a censura, está implícito a condenação, está implícito a maledicência, e está implícito as nossas opiniões. Lembra que anteontem, nós falamos sobre as opiniões, que muitas vezes as nossas opiniões, elas são como que a consciência do outro. Isso é bom e importante. Quando alguém está necessitado e procura alguém experiente que lhe confere autoridade moral, a palavra daquele que chega para mim, chega de uma forma que a minha consciência também diria, só que eu ainda não sei acessar a minha consciência. Então, Jesus oportuniza que nós estejamos envolvidos com espíritos que naquele momento fazem o papel da nossa consciência para nós. Sem subjugação, obviamente, porque é uma adesão voluntária. Então, para a gente seguir nesse caminho, vamos refletir nessa mensagem de Emmanuel que diz assim: pois com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Então, de certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração, surpreenderás os que parecem residir em regiões maiores e morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa. Amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar os que nos parecem mergulhados no erro? Ajudar sem criticar, sem censurar, sem preconceituar? Qual é a medida que nós podemos socorrer o outro? Porque se nós ficarmos na indiferença, eu não vou julgar, não vou pensar e não vou fazer nada e vou deixar essa pessoa para lá. Essa é o polo da indiferença. E o Emmanuel está nos convidando que é possível a socorrer, evitando aquela censura crítica. E diz assim: censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. Então, porque a gente pensa às vezes que só existem duas situações: criticar, censurar ou abandonar. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem afetivo e incessante. E nós precisamos perguntar para nós mesmos se nós já nos sentimos socorridos por pessoas assim, que nem nos criticam e nem nos abandonam, mas estão conosco na jornada. Então, para começar, sintamo-nos na posição deles, a comungar-lhes a luta, porque provavelmente nós já devemos ter passado o que ele passa hoje, provavelmente.
Então, este exercício empático, né? Esse exercício fraterno de se colocar na posição do outro é muito importante. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Isso é muito importante porque a doutrina espírita tem um manancial de lições sobre a palavra. A palavra para o espírito, o tipo de conversação, o tipo de vocabulário é imprescindível para educar o pensamento. É imprescindível. Então, nós precisamos estar atentos como é que nós nos comunicamos. Se a nossa linguagem é nobre, se ela é uma linguagem limpa, se ela é uma linguagem feliz, se é uma linguagem estimuladora, né? Isto é a educação do pensamento pela palavra. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Porque espírito superior não se aproxima, gente, de vocabulários chulos, vulgares. Não se aproximam, porque é incompatível a vibração que sai da nossa boca. Principalmente as gírias modernas, as abreviações, eles não têm como sintonizar conosco. Não tem, nos amparam, mas não sintonizam. Porque o vocabulário é a forma como o espírito elabora o seu pensamento. Então, há uma grande incompatibilidade. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é nosso dever maior. Fortalecer para o bem é ombrear, né? Porque apontar caminho, você não fortalece ninguém. Mas ombrear com várias pessoas, aquilo vai criando um senso coletivo de trabalho no bem, né? Por isso que o trabalho no bem, ele é grupal, ele é coletivo. Então, à frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução. E segundo a assertiva do nosso Divino Mestre Jesus, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a nós. Então, vamos refletir na grandiosa oportunidade que nós temos tido na nossa jornada terrena, de entendermos que é possível socorrer com os nossos sentimentos. Olha só, porque não adianta socorrer com a teoria, ela é importante, mas o socorro ao espírito é socorrer com os sentimentos. E quando socorremos com os sentimentos, nós ampliamos a nossa capacidade de doação e começamos a desenvolver o ato de servir. Então vamos refletir. É muito importante isso que a Célia trouxe para nós, porque como ajudar, né? Quantas vezes nós passamos por isso na nossa família, com os nossos entes queridos, que se comportam de forma destrambelhada, com agressividade, e a gente olha para aquilo e sente que não está correto. Quantas vezes os nossos familiares falam más palavras e a gente olha e sabe que aquilo não é o melhor, porque vestir a palavra de um conteúdo agressivo ou pejorativo compromete muito o ser espiritual que somos. Então, quantas vezes nós estamos na família vivendo essas situações e nos sentimos
enfraquecidos, nos sentimos que não temos, muitas vezes, recursos para lidar com aquela situação, não sabemos o que fazer para modificar, amenizar aquilo que definitivamente nós entendemos que não é o melhor. Não como uma crítica. Muitas vezes nós não estamos criticando aqueles que estão conosco, mas observando e sentindo que aquilo não vai acabar bem. Que se prosseguir daquela forma, a tendência é que as situações se compliquem, que os corações se afastem. Todos nós passamos por isso. Então, esse texto que a Célia trouxe é muito esclarecedor, porque eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de presenciar algum espírito ou algum lar em que ali havia um espírito mais amoroso que os outros, com maior disposição de entendimento, de paz íntima. E quantas vezes essa pessoa é criticada, porque é considerada como mole, é considerada como inoperante, é considerada como ingênua, é considerada, enfim, com algumas características que quase nunca correspondem à verdade. Então, o Evangelho está sendo claro que a afetividade é um elemento imprescindível para aplacar a loucura daqueles que convivem conosco. Para aplacar o mau humor, para aplacar a agressividade, a intemperança, a manipulação, a mentira, porque tudo isso, se não receber uma cota de amor, se não receber vibrações pacificadas, se o incêndio não receber água, se o incêndio não receber o pó químico adequado para abafar as chamas, ele queima até o final. Então, é necessário apagar as chamas. É necessário. E quando a gente diz apagar as chamas, vamos imaginar uma casa pegando fogo. Às vezes a gente olha, mas para que gastar água, gastar força, se já consumiu até o chão? Mas e as casas que estão ao redor? Não é? E as casas que estão ao redor? Elas vão ser salvas. Se aquela já não tem mais jeito, haverão outras que necessitam de amparo. Então, muitas vezes, aquele espírito que está queimando em chamas, na chama da agressividade, na chama da delinquência, às vezes, para ele, não há remédio naquele momento, porque ele vai precisar queimar até o limite. Mas envolver o ambiente com afetividade, com calma, protege os que estão ao redor. Então isso é muito importante. O que a Célia colocou hoje é muito importante. Nós sabermos que ante o erro de alguém, sempre é possível fazer alguma coisa, e mesmo que aos nossos olhos ou às nossas percepções aquilo não tem nenhum valor, não amenizou em nada, isso é uma falsa interpretação, porque pode não interferir exatamente naquele segundo, mas uma prece, um envolvimento, uma palavra amiga, uma sustentação ali para que a situação não seja ainda mais grave, é fundamental. E isso chama autoridade moral.
O espírito está ali com a sua autoridade moral, muitas vezes, como falamos recentemente, num silêncio total, mas é o silêncio que aplaca o desespero. É o silêncio que intervém na dificuldade que está implantada ali. Daí a importância de nós confiarmos profundamente naquilo que nós estamos fazendo no lar que nos encontramos. E por quê? Porque não é tão fácil, nem para nós, nem para aqueles que nos cercam, renovar o pensamento. Não é fácil fazer isso. Não é fácil modificar um pensamento que julga, e não é fácil modificar um pensamento que está cometendo delitos e que aqueles delitos precisam ser corrigidos. Então, os espíritos superiores nos esclarecem que para que haja essa mudança no pensamento que causa o destrambelho no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, e para que haja uma mudança no nosso próprio pensamento de que nós não estamos atuando suficientemente no bem, é necessário que nós aumentemos a nossa capacidade de renúncia e que tenhamos profunda dominação de nós mesmos. Porque, a exemplo de Jesus, quando ele percebia que um espírito que estava ali naquele ambiente estava desajustado com a lei, e o Evangelho nos mostra isso em várias situações, e ele interfere com a sua firmeza para que o espírito possa ser conduzido a uma situação melhor, ele o faz com profunda dominação de si mesmo. Então, muitas vezes, nós não conseguimos ter essa autoridade moral para socorrer alguém, porque naquele momento da confusão e da dificuldade, nós perdemos o controle de nós mesmos. Nós nos irritamos tanto quanto aquela pessoa está irritada. Nós nos comportamos com más palavras, nós revidamos, e na hora que temos esse comportamento, essa autoridade moral inexiste. Porque essa autoridade, ela exige total autocontrole. Essa que é a questão, né? E qualidades, né, que o homem nem sempre consegue alcançar sem o trabalho e o sacrifício do coração. Olha que interessante isso. Emmanuel nos esclarecendo que para que a gente consiga ter essa autoridade moral para auxiliar, é necessário que estejamos todo o tempo todo, alicerçados por um trabalho íntimo, pautado no sacrifício e na renúncia, porque é isso que vai nos dar o equilíbrio necessário para a manifestação da autoridade moral. Porque o espírito que é acostumado a abrir mão, a renunciar, a viver o sacrifício,
o que acontece com esse espírito? Ele vai desenvolvendo essa dominação íntima. Eu quero, mas não posso. Eu quero, mas não devo. Então, eu abro mão, porque sei que isso não é bom. Quando eu faço esse exercício, eu vou aprendendo a me dominar. E o contrário também é verdadeiro. Eu quero, não é tão bom, não faz parte da lei, mas eu quero. E aí, eu me proponho a realizar. E se alguém me impede, eu desequilibro. Então, não é isso que acontece? É isso que vai nos fazer espíritos equilibrados na hora da crise, para poder emanar o que temos de melhor. É assim que nós construímos essa paz. Então vamos fazer a nossa prece. Jesus, divino amigo das nossas vidas, quanta alegria, Senhor, de nos encontrarmos aqui, aprendendo as lições de vida eterna, Senhor. Quanta alegria, Mestre, sentimos nesta hora, pela compreensão de que a verdadeira felicidade se instala em nosso íntimo a partir da renúncia, do sacrifício, das dores bem vividas, que vão nos temperando para vivermos como o Senhor nos orientou, obedecendo às leis divinas do nosso Pai. Que alegria, Mestre, para os nossos corações, sentir a Sua presença entre nós, a nos envolver com vibrações luminosas. Estamos desejosos, Senhor, de aprender cada vez mais para servir melhor, nos tornarmos espíritos pacificados, amorosos, para oferecer a todos aqueles que nos chegam o que temos de melhor. Que neste dia abençoado, Senhor, todos os espíritos que nos acompanham na prece nesta hora possam desprender do que tem de melhor, para que esta pleiade de espíritos que operam em favor dos nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração possam contar com o nosso ectoplasma para auxiliá-los, envolvê-los em vibrações de paz, de equilíbrio, de bom ânimo. Nossos irmãos que se encontram na terra ou que desencarnaram possam nesse instante serem visitados, socorridos, amparados nas suas necessidades mais íntimas. E que nós que estamos na terra do cruzeiro, desejosos de nos tornarmos cada vez mais lúcidos, possamos nos entregar nas atividades cotidianas do dia de hoje, com alegria e paz em nossos corações, com sustentação desses espíritos que nos amam, para que possamos realizar o melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.